Mas quem criou a luz não foi Thomas Edison. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2 e 3, principalmente o 3. O verso 3 diz assim: que havia densas trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, verso 2. E disse Deus, no verso 3, haja luz, e houve luz. Bendito seja o Senhor. A Bíblia também nos mostra, meus queridos irmãos, que a própria Bíblia diz, no Salmo de número 119, versículo de número 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, ó Senhor. Jó, quando estava em uma crise espiritual e financeira na sua vida, ele escreveu no livro que conta a sua história, no capítulo 29, versículo 3, que o Senhor era lâmpada sobre a sua cabeça. A Bíblia também diz que Davi era a lâmpada de Israel, que jamais se apagaria até os dias do reinado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios 6 e 23 também diz que o Senhor, Ele é a nossa lâmpada. Quando Jesus também falava no Evangelho de João capítulo 5 e versículo 35, acerca do maior profeta que o Espírito Santo levantou sobre esta terra, João Batista, ele disse que João Batista era uma lâmpada acesa no deserto, aonde anunciava o Evangelho, dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, prepararei o caminho naquele que vem, em nome do Senhor. Pois eu hoje batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá um mais poderoso do que eu, esse sim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Só quem quer fogo aqui esta noite, levante a mão para o céu e dê glória e exalte ao Cordeiro de Deus esta noite. Eu estava estudando ou pesquisando o tema dessa mensagem, e o Espírito Santo falou comigo assim: eu só falo na minha igreja para quem quer ouvir. Eu só ajo na minha igreja quem quer a minha ação. Eu só toco na minha igreja naqueles que querem ser tocados. Eu só batizo o crente quem quer ser batizado. Eu só alegro o crente quem quer ser alegre ou alegrado pelo Senhor aqui esta noite. Se você quiser tocado, meu querido, se prepara aí hoje, porque a unção poderosa do Espírito de Deus está sobre esse cenáculo hoje. Que você queira ou não queira, que o inferno queira ou não, Deus vai agir no coração de quem quer, de quem precisa, de quem necessita da mão trabalhadora e poderosa do Senhor dos exércitos celestiais que está aqui hoje. Eu vou entrar aqui devagarinho para você entender melhor. 3 meses depois que os hebreus saíram, aquela escolta de hebreus saíram desprovido de qualquer armamento do Egito. Depois de 430 anos aproximadamente de escravidão, Deus revelou-se para Moisés no Monte Sinai e disse-lhe: chega, Deus está me manifestando a Israel em lugares públicos, em vales, em lugares desproporcionais, em vales, em montes, em altares erigidos pelos líderes patriarcas. Moisés, a partir de hoje, você levante alguém, porque eu vou dar a planta completa do tabernáculo, tenda da congregação, para que eu me manifeste a você e ao povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus levantou 2 engenheiros, cheios do Espírito Santo, chamado Aholiabe e Bezalel, cujas finalidades dele exclusiva era só essa: construir a tenda do Senhor. E a Bíblia diz que eles eram homens cheios do Espírito Santo. Foi por isso que Deus os escolheu. E quando Deus deu toda a planta do tabernáculo para Moisés, tabernáculo esse que perdurou até os dias de Salomão, a Bíblia diz, meus amados irmãos, distintos amigos,
que esse tabernáculo tinha várias peças diferentes. Havia vários utensílios sagrados nesse tabernáculo, e cada um deles tinha uma finalidade diferente. Tinha a mesa dos pães, que representava a comunhão com Deus. Tinha o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Havia a pia de bronze. Havia a arca da aliança. Havia o propiciatório. Havia a cortina. Havia outros acessórios do tabernáculo. E dentro do lugar chamado Santo dos Santos, havia a arca da aliança, que era símbolo da presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, irmãos, que havia um instrumento, digamos, ou melhor, uma peça de suma importância no tabernáculo, chamado de candelabro ou candeeiro, que tinha 7 pontas, que nelas continham 7 vasos, todas cheias de azeite, e esse azeite, a finalidade dele era manter a tocha acesa no tabernáculo. E a Bíblia diz que enquanto a lâmpada estava acesa, era sinal para os hebreus de que Deus estava no meio do templo e se manifestando para Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que nos dias de Eli, sacerdote de Jerusalém, de Israel, ele tinha 2 filhos, chamados Ofni e Finéias. A Bíblia chama-os de filhos de Belial, cabra que não tem compromisso com Deus, jovens na época, eram jovens casados, que segundo diz a Bíblia, eles pegavam as moças lá fora e traziam para a tenda, irmãos, para se prostituírem, diz a Bíblia Sagrada. Mas preste bem atenção uma coisa: havia um jovem Samuel, que foi escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe, e a Bíblia diz que com 12 anos de idade, o Senhor se revelou para ele e o chamou. Isso significa, irmão Decílio, que ser jovem não é desculpa para não servir a Deus. Ser jovem não é desculpa para andar do jeito que quer. Ser novo não é subterfúgio para dizer, eu não tenho compromisso com Deus. Mas olhe para cá, meu querido, Samuel era jovem, mas ele era fiel ao Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. O que me chama também a atenção, irmãos, é que Samuel não deixou ser influenciado pelos 2 filhos de Eli. A lâmpada de Deus, antes que a lâmpada se apagasse, a Bíblia diz, antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou a Samuel, que estava onde? No templo. Aleluia. Preste bem atenção a mais uma coisa aqui esta noite, senhoras e senhores e jovens de Deus. Vou pregar hoje sobre o que acontece com o jovem ou com o crente quando a lâmpada de Deus se apaga. Diga comigo assim, o que vai acontecer? Diga comigo assim, o que acontece com o crente que está com a lâmpada se apagando? O negócio agora vai pegar, irmão. Samuel foi chamado por Deus. A lâmpada do templo já estava apagada. A lâmpada do coração de Eli já estava apagada. A lâmpada do coração dos 2 filhos dele, Ofni e Finéias, também já estava apagada. A do templo também já estava se apagando. Mas no coração de Samuel, ela continuava acesa como nunca, para a glória de Deus. Primeiro sintoma de crente que está com a lâmpada apagando, reverendo. Diga comigo bem forte assim: perca de entusiasmo espiritual. Não desanime o pregador, diga assim: perca de entusiasmo espiritual. Mais forte, espiritual. Ou seja, o camarada ele passa a criar apatia pelos cultos da igreja. Ele começa a distanciar pouco a pouco da igreja. Ele cantava no coral. Ele, quando está com a lâmpada se apagando, ele começa a faltar os ensaios. Quando pensa que não senta no primeiro banco da igreja, já não senta mais no coral. Mais na frente, irmãos, ele passa a sentar no meio da igreja.
Aí a lâmpada vai se apagando a cada dia. Aí ele passa a sentar no último banco da igreja. Me entenda a linha de raciocínio aos irmãos que estão no último banco da igreja hoje. Não seja exclusivista. Aí quando de repente, pastor, ele sai do último banco da igreja, aí ele passa agora a não vir mais nos cultos frequentemente. Ele começa a alternar os cultos. Quando pensa que não, ele some da igreja. É o crente lua, é cheio de fases. Irmãos, mas olhe para cá. Em nome do Deus dos exércitos, se tem alguém aqui esta noite aqui assim, se prepare aí, porque Deus hoje, ele vai acender a tua lâmpada. Hoje ele vai acender. Hoje ele vai acender. Eu queria pedir para os jovens do congresso, não sair não, porque está saindo de um por um. Me desculpe, reverendo, o que eu vejo, e eu não tenho medo na papa na língua não. Cantar aqui que chega cansei. Então escute a palavra agora. Em nome de Jesus. Sair de Brasília para cá, brincar de ser pregador não, viu? A festa de vocês vem para aqui para dentro. Namorar depois do culto. Desculpa, depois você pega na minha orelha. Perca do entusiasmo espiritual. É o que Hebreus diz, é o escritor aos Hebreus 10 e 25, 24 e 25. E alguns perdem o entusiasmo. E têm o costume de ausentarem-se da casa de Deus. Ausentarem-se dos cultos do Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? O que leva a crente a sair da igreja não é pregador ruim, não. O que leva a crente a sair de culto não é cantor calor porque está quente, não. Sabe o que é que leva a crente a sair do culto? Falta de entusiasmo espiritual pelas coisas de Deus. Mas olhe para cá agora. Eu não vim aqui para brincar de ser pregador. Eu vim aqui como profeta do Senhor. Quer ouçam, deixe de ouvir. Mas Deus está falando aqui nessa igreja. Esta noite só quem crê, levante a mão e adore a Deus, se você quiser. Aproveite para dar glória agora, porque já. Diga comigo assim, Deus. Mais forte, Deus. Usa esse caco essa noite. Segura aí. Ele começa a vir na igreja, eu não estou saindo do tema não. Só nos cultos festivos. Número 2. Começa a vir na igreja só nas festas de aniversário. Aniversário do pastor Cléves deve ter bolo à torta e à direita. Aniversário de 15 anos da irmã fulano de tal. Mas irmão, mas a igreja não cabe, tem que botar até espaço físico do vizinho. Ele começa a vir para a igreja quando tem churrasco, mas menino. E a Bíblia, eu vou mostrar um versículo na Bíblia aqui, ó. Isaías capítulo 22, irmãos, versos 12 e 13. O Senhor vos chama para prantear, o Senhor vos chama para chorar e para lamentar, e vós dizeis: vamos matar um cabrito e uma vaca, fazer um churrasco, encher a barriga, porque nós morreremos amanhã. Mas a igreja não. Você hoje vai dar glória a Deus, porque amanhã é dia de vida, e vida com a abundância. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: o reino de Deus, é Romanos, ou melhor, desculpe-me, Romanos, não é comida, não ouvi, não é comida, mas o que? Justiça, paz e o que mais? E alegria no Espírito Santo, aleluia! Festa de crente tem comida, porque eu comi um arroz tropeiro. Desculpe-me. Comi um feijão tropeiro hoje de manhã aqui, irmão, que a irmã estava inspirada. Preste bem atenção. Perca de entusiasmo espiritual. O pastor vai dar um estudo hoje, não estou nem ligando. Nem que fique só eu e o pastor que me trouxe aqui. Agora, pastor, quando ele está com a lâmpada acesa, diga comigo assim, quando estamos com a lâmpada acesa,
Aí é diferente. Vai lá, aí é diferente. Quando ele lá leu o Salmo 122, versículo 1, é isso mesmo? Quando o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sente alegria, ele sente prazer. Você já leu o Salmo 84? O salmista disse assim: vale mais um dia. Eu não ouvi, vale mais um dia do que 1000 nas tendas da impiedade. Oh, Rabacalamação Nerebia Nagassúria. Olha, irmão, olhe para cá, escute isso aqui que é coisa boa. Olha, um dia, se você contar 2 horas, 3 horas, 4 horas, um dia, 24 horas, que você passar aqui dentro, mesmo no calor, ou mesmo som alto, coisa parecida, vale mais do que você passar 2 anos e 8 meses e 3 semanas